Olá, meu nome é Rosa Maria. Eu estou aqui hoje com vocês para realizarmos a palestra, as reflexões do Peregrinos do Caminho, essa casa que nos acolhe nesse momento e nesse novo normal. Nós transformamos a nossa casa, a nossa residência ou o local de trabalho, aonde quer que nós estejamos, esteja na oportunidade de assistir essa preleção, num pedacinho do Peregrinos do Caminho. Então, para nós começarmos, como todo trabalho dentro da seara espírita, nós vamos fazer uma prece. E eu vou pedir a vocês que fechem os olhos junto comigo e que nesse momento nós possamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade deste instante, quando oferecemos os nossos melhores pensamentos, os nossos mais nobres sentimentos, buscando as boas intuições, a lucidez de raciocínio, o bom momento na companhia dos nossos anjos da guarda, para podermos aprender mais dos ensinamentos que estão na Boa Nova. E como Jesus mesmo nos ensinou, nós vamos iniciar com a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair ante as tentações do mundo, mas livra-nos de todo o mal, pois são vossos o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus. Bom, esperando que estejamos todos bem, nós vamos começar fazendo uma reflexão a respeito do tema 8 do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem por título Obreiros Atentos. Eu vou ler o versículo 25, que foi no qual o Emmanuel se inspirou para discorrer sobre esse tema. O versículo 25 da Epístola de Tiago. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Antes de nós prosseguirmos com o texto, nós vamos nos lembrar que esse Tiago, que assina a Epístola aos Hebreus, de onde esse versículo foi retirado, é o irmão de João Evangelista, aquele que comumente Jesus convidava junto a João e Pedro, quando se retirava para meditar, para orar. Ele estava presente também na transfiguração do monte, quando Moisés e Elias vieram estar com ele, no momento em que aguardava os soldados romanos que o viessem buscar, né, para prendê-lo, quando os três, o Pedro, Tiago e João, caíram no sono, nos demonstrando que nos momentos de testemunho, por mais que as pessoas nos amem e estejam junto a nós, é sempre entre nós e Deus. E ele também é conhecido como o Santiago que fez a caminhada até Compostela. Essa denominação é a mais popular atualmente. Eu vou ler o texto, ele é curto, são 8 parágrafos somente, para podermos analisar a mensagem do Emmanuel que vai levar à minha reflexão depois. E diz assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado.
Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude o colaborador de Jesus, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ar, no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decreto para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurados em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, olha que bonito e que responsabilidade, né? Se nós nos consideramos seguidores do Evangelho, já estamos promovidos à categoria de obreiros atentos. E aí, então, nós vamos pensar, né? O que faz um obreiro atento? Como é o comportamento de um obreiro atento? Então, Emmanuel, porque essas palavras, esse vocabulário, ele é bastante formal. E eu compreendo que muitas vezes a gente tem até dificuldade de ir desenvolvendo raciocínio pela formalidade. A nossa forma de expressão é muito mais informal. Então, eu vou procurar trocar essas palavras por palavras mais doces, mais que penetrem mais profundamente o coração. Então, Emmanuel esclarece que o obreiro atento é aquele que realmente, em si, aceita os ensinamentos de Jesus. E, antes de tudo, ele compreende a sua vida, o que se espera dele no dia a dia, certo? Tendo uma conduta correta, observando o comportamento dos seus semelhantes e respeitando que eles também estão sujeitos à lei da liberdade, eles podem se comportar, pensar de uma maneira diferente da minha e da mesma forma que eu quero respeito, eu tenho que respeitá-los, mas sempre atentos que estamos submetidos à lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Como disse Jesus, o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo o que está previsto. Então, aquilo que a gente faz e acha que está escondido, ou a gente já fez há muito tempo e não teve grandes consequências, no nosso ponto de vista, não fica nada para trás. Mas tem a parte boa disso. Quando fazem para a gente também é a mesma lei, tá certo? Não é a lei só para a gente. Então, cada um de nós é um ser único. Deus, quando nos criou com as nossas características, nos deu a responsabilidade nas nossas atitudes, nos mostrou que nós somos seres sociais,
colocados dentro da humanidade terrena, nesta reencarnação, dentro de uma determinada cultura. Eu nasci no Rio de Janeiro, agora moro em São José dos Campos. Então, todas essas vivências formam, né, as minhas características de personalidade. Dentro de um determinado país, eu sou brasileira, a gente não desiste nunca, certo? Nós somos o povo da raça, nós somos o povo da paz, o povo do entendimento. Cercados estamos de pessoas amigas, outras nem tanto, eu reconheço, e com roteiro pré-determinado para esta vida, que nós espíritas chamamos de reencarnação, certo? É o projeto reencarnatório, esse roteiro pré-combinado. E, através destas experiências, nós vamos corrigindo as nossas tendências, desenvolvendo as nossas virtudes, a tal ponto que um dia chegaremos à condição de espíritos perfeitos. Isso não é uma questão de opção, né? Todos nós, o fim desta criação é nós chegarmos à presença de Deus, espíritos perfeitos. Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, Ele nos deu liberdade para agirmos dentro das nossas escolhas. Os espíritas e os espiritualistas, né, chamam essa liberdade de livre-arbítrio. E eu não posso, né, quando falo em livre-arbítrio atualmente, não pensar naqueles memes que tem nas redes sociais que falam que livre-arbítrio deve ser igual a senha de banco, errou 3 vezes, bloqueia. Que você não está sabendo usar aquilo e você vai se comprometer e o compromisso vai ser ruim, tá? Mas nós temos o livre-arbítrio e ele não bloqueia. O que bloqueia, né, o nosso livre-arbítrio é o nosso entendimento, depois que a gente volta e refaz, volta e refaz. Às vezes a gente dá umas choradinhas, às vezes dói um pouquinho, aí a gente decora a senha daquela situação e não erra mais. Pensando que nessa lei de causa e efeito, né, aquilo que foi semeado vai gerar obrigatoriamente uma colheita. Se o plantio foi de acordo com as leis divinas, vai gerar um passo evolutivo significativo. Mas se o plantio foi contrário a essa lei, vai gerar uma consequência ruim e que vai exigir uma retificação, uma correção. Normalmente a gente entende isso muito bem quando a gente vê acontecer com os outros. Quando a gente vê a pessoa passar por essas situações, a gente fala, aí, ó, a lei de Deus, é a lei de causa e efeito. Quando acontece com a gente, não, a gente está dando um testemunho, certo? A gente não está se reavendo com a lei. Mas como é para todos nós, é só uma questão de interpretação. Todos nós estamos nos vendo com a lei de causa e efeito. Quem é sábio e não quer o mal para si mesmo, procura semear boas atitudes, semear o bem junto à sociedade. E se dizendo cristão, segue os ensinamentos do nosso mestre, sem interpretações pessoais. É para seguir o que ele falou, certo? A partir do momento que nós entendemos essa interpretação, semeamos a compreensão, a tolerância, a serenidade, a humildade, a aceitação, e nós damos conta dos compromissos que assumimos no plano espiritual. Vocês viram que eu falei até com uma voz melhor dessas virtudes, mas não são fáceis de serem praticadas. Tolerância, serenidade e humildade. Como está difícil. E se nós mudamos a nossa atitude, exercitando, né, essas virtudes, o que nós vamos colher de volta? Certo? Então, são as ações
que precisam ser efetivas para a busca do progresso da nossa sociedade, do progresso do nosso planeta. Todos os dias a gente diz que vai cumprir tudo, cumpre um. É o que a gente conseguiu, mas já foi um. Se toda a humanidade cumprisse uma dessas virtudes, olha como nós estaríamos progredindo. E eu quero citar o Emmanuel mais uma vez, e eu vou virar aqui o rosto um pouquinho para ler o texto. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama ao aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Então, olha que profundo. Até para nós chegarmos naquelas virtudes, nós temos que saber do que se trata. Nós temos que saber como praticá-las. Nós temos que identificá-las dentro de nós. E nessa correria que é a nossa vida, nem sempre nós estamos disponíveis, certo? Nós queremos viver num mundo melhor, mais ético, mais justo. Então, primeiro, nós vamos buscar tudo isso dentro de nós mesmos. Eu quero finalizar as nossas reflexões buscando um exemplo daquele que é o exemplo para todos nós, né, da humanidade. Lembrando de Jesus, que é o nosso mestre, nosso melhor amigo, que embora tenha sido assinalado pelo céu no momento do seu batismo, pelo seu primo João Batista, quando nós vamos nos lembrar, né, que os céus se abrem e todos que estão presentes ouvem, né, que este é o meu filho bem amado, né, em quem eu me comprazo, em quem só me dá alegria, que é o motivo do meu orgulho nesse momento. Deus não tem orgulho, mas, né, mudando aí o comprazo para uma linguagem mais coloquial. E este homem, Jesus, nosso mestre, que curava, que ensinava coisas que nunca tinham sido ditas, que ressuscitava as criaturas, que multiplicava pães e peixes, enfim, aquele ser superior, do jeito que ele era. Ele não se furtou na última ceia a se cingir como um servo, porque os servos botavam, né, uma determinada roupa na parte de baixo, nos quadris, e ele humildemente lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que aquele que quisesse ser o maior deveria também ser o mais humilde de todos. Esse que era tudo de bom, tudo de poder, tudo de glória, pegou aqueles homens simples, humildes, ignorantes no sentido de nem compreenderem diante do que estavam, de quem estavam. E ele, na postura mais humilde, reconheceu que qualquer trabalho é bom. Ele era um obreiro atento do Pai. Concorda comigo? Que nós possamos, né, fazer aquilo que se espera de nós como cristãos. Sermos humildes, estarmos disponíveis para auxiliar os nossos semelhantes, estarmos atentos às oportunidades de sermos úteis a alguém. Graças a Deus, eu vou pedir que vocês novamente me acompanhem, eu vou fazer as vibrações dessa nossa reunião, aproveitando que nós estamos recebendo tantas coisas boas, tantas vibrações positivas, estamos nos sentindo envolvidos com tanta amorosidade pelo plano espiritual, que a gente possa repartir essas vibrações com as pessoas que estão necessitadas. Então, fechando os nossos olhos, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade desta reunião, a oportunidade destas reflexões,
e pedindo a Ele dirija o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. E humildemente, Pai, te pedimos que essas vibrações amparem a todo o nosso planeta, a todas as nações que neste momento de pandemia dão testemunhos tão dolorosos. Que aqueles que desencarnam, as equipes espirituais que cuidam dessas pessoas, assim como as equipes médicas e da administração em tantos níveis hospitalares, possam ser fortalecidos pelas tuas bênçãos, de coragem e de sustentação. Te pedimos, Pai, por aqueles que vagam sem esperança, sem o lenitivo da fé, pela frustra, pelo umbral, pelos vales de sofrimento. E te pedimos igualmente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, mentalizando aqueles com quem temos mais dificuldade de relacionamento, pedindo que as vibrações de fraternidade, de docilidade, se façam presentes em nossos corações. Deixamos no ar uma vibração por alguém ou algum local que possamos mentalizar neste momento que precise de uma vibração de amor. E no fim, Senhor, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados ainda que somos, do amparo do Teu amor. Que em Teu nome possamos encerrar as atividades de hoje, que assim seja, graças a Deus. Muita paz, uma boa semana para todos nós.